Você sabe como que a temperatura influencia na qualidade do seu produto? Olá, eu sou a Jennifer Kipper, engenheira de alimentos da Ideal Temperatura. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como que a qualidade do seu produto pode ser influenciada por diferenças na temperatura, por oscilações na temperatura. Então, para a gente falar, como que a temperatura influencia na qualidade da carne, primeiramente a gente precisa trazer algumas questões, definições do que seria a qualidade da carne. Então, a qualidade da carne é um termo muito subjetivo. Então, para cada pessoa vai ter uma percepção do que é qualidade da carne. Eu, Jennifer, vou ter uma visão do que é a qualidade. Para mim, eu gosto de uma carne que seja uma carne mais magra, uma carne mais pura, sem osso, uma carne suculenta, macia. Mas para outras pessoas, elas já vão preferir uma carne com mais gordura, já vão avaliar aspectos diferentes. Então, a qualidade ela vai ter uma percepção diferente para cada consumidor. Mas, a indústria de alimentos, ela precisa então levar em consideração um padrão, ter definições do que é importante, levar em consideração para que a gente tenha a qualidade da carne, então, que atenda o maior número de pessoas possíveis. Então, basicamente, a qualidade da carne ela vai estar fundamentada em três principais características, que seriam, então, o aspecto nutricional, aspecto microbiológico e o aspecto sensorial. Então, esses seriam três grandes pilares, que vão definir a qualidade da carne. Então, qualidade da carne na questão microbiológica. Então, nós precisamos que essa carne ofereça segurança, tanto para os consumidores, tanto para o próprio frigorífico que está comercializando essa carne, ela precisa oferecer segurança. Então, ser uma carne, um produto, isento de micro-organismos, sejam eles patogênicos, sejam eles deteriorantes. Então, é isso que a gente deseja que esse produto tenha para atender as questões de qualidade. No aspecto nutricional, esse produto ele vai oferecer benefícios para quem for consumir. Então, você não consome um alimento só pensando na questão de se saciar, com aquele alimento, dele ser gostoso ou não, Você vai consumir os alimentos pensando nos benefícios que ele vai te proporcionar. Então, a carne, a gente sabe que ela é rica em nutrientes, em vitaminas, em minerais, e ela é uma fonte, uma rica fonte de proteína. E a proteína ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Então, é um alimento que vai suprir essa carência, essa demanda, necessidade de proteínas do nosso organismo. Então, além dela ser rica em vitaminas do grupo B, ser rica em ferros, em zinco, então ela vai oferecer uma série de benefícios ao ser consumida. Então, além dessas vitaminas, minerais, ela também é rica, uma fonte então, de ômega 3, de ômega 6, que também vão desempenhar papéis importantes no nosso organismo. Que esses suplementação, o ômega 3 e o ômega 6, por exemplo, a gente não consegue adquirir eles, o nosso corpo não produz eles, então a gente precisa adquirir eles de alimentos ou da suplementação. Então, a carne, não é só o peixe que é rico em ômega 3, por exemplo, Na carne a gente também vai ter quantidades, relevantes de ômega 3. Então, ela desempenha também esse papel nutricional. Do aspecto, então, sensorial, que eu comentei, então, que são os três pilares, comentei do microbiológico, do nutricional e agora então o sensorial. Então o sensorial sim vai entrar a questão das preferências por sabor, a maciez, a cor, a textura, como que vai ser a textura desse produto. Então nessa característica a gente vai estar avaliando se o produto atendeu às minhas necessidades, se ele foi macio, se ele teve a suculência, qual era a cor, Então, nós, como consumidores, a primeira questão que a gente vai avaliar lá no mercado, no momento da compra, vai ser a cor. Então, a cor, ela é essencial, para que a gente possa definir os nossos padrões de qualidade.
Então, tu vai avaliar a embalagem do produto, vai olhar a cor, se ela vai te chamar a atenção, né? Se aquela cor é da sua preferência. Uma carne bovina, por exemplo, aquele vermelho mais brilhante, né? Que caracteriza que é uma carne, então, que foi abatida recentemente, né? Que é uma carne de qualidade. Então, você vai levar esse produto para sua casa. Quando chegar em casa, depois do preparo, que daí sim você vai avaliar então outras características do sabor, da suculência. Então essas são características que o consumidor ele só vai avaliar, só vai poder avaliar, né, depois que ele comprar, né? Porque antes ele não tem como saber se aquela carne realmente é macia. Ele vai olhar a raça do animal, né? Então isso vai induzir que aquele animal, aquele pedaço de carne, então pode ser mais macio do que algum outro que não tenha uma raça já que tenha predisposição de ter carnes mais macias. Então, além dessa questão também sensorial, né, as pessoas, muitas delas, né, costumam avaliar também a questão econômica. Questão do poder aquisitivo, se ela pode ou não comprar aquele pedaço de carne. Hoje, né, a gente sabe que a carne ela tá com um preço bem alto, né, um preço bem considerado, em função de várias questões que o Brasil, que o mundo tem enfrentado. Então, essas questões fazem com que o preço da carne suba. Os próprios insumos para alimentação, né, para o trato desses animais, faz com que ela tenha, sim, um valor maior. E isso muda um pouco a questão de como que o consumidor vai se comportar. Então, se a carne de gado está muito cara, ele vai optar por uma carne mais em conta, né? Vai comprar lá uma carne de frango, que é um pouco mais barata. Então, esse mercado ele vai oscilando muito em relação a isso, porque sim, o consumidor ele vai levar em consideração essa questão econômica, né? Se ele pode ou não comprar essa carne, né, que ele deseja. Óbvio que ele ia querer comprar sempre uma picanha, um filé mignon, mas às vezes ele não vai ter essa condição. Então tem que ser, quando é trabalhado dentro do frigorífico, né, desde a questão lá do manejo, da criação dos animais, para que a gente tenha carnes de qualidade, né, através de boas práticas de manejo e de fabricação, não vai ter carne que seja ruim, né? A própria forma de preparo dessa carne lá no final, né, dessa cadeia produtiva também vai interferir na maciez. Porque se você pegar lá um pedaço de carne, seja o mais macio, né, que é um filé mignon, por exemplo, né, e você não preparar ele da forma correta, esse filé mignon não vai ser tão macio assim quanto a pessoa esperava. Então, a forma de preparo, ela também vai impactar, né, nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso, né, que é interessante que seja feito toda uma questão de um trabalho, né, com os consumidores, com dicas, com formas de como preparar aquela carne. Se você, um pedaço que não seja assim tão macio, que vai ser um músculo muito trabalhado, então você dar dicas já até na própria embalagem de como essa pessoa pode preparar ele, né, na pressão, um cozimento maior. Então isso vai fazer com que aquele consumidor esteja sempre satisfeito, né, com o produto que ele está comprando. E essa questão daí da qualidade, a partir do momento que são colocadas em práticas toda essa questão da escolha da raça, né, as melhores genéticas, todo o cuidado de bem-estar, a carne vai ser macia, né? Não existe carne de segunda, né, se o boi é de primeira. Então todos os pedaços, né, carnes, eles vão ter qualidade. Então, essa frase eu ouvi a primeira vez, né, quando eu estava na Embrapa fazendo meu estágio, e a gente teve a oportunidade de fazer um curso com o Marcelo Bolinha, né, que eu acredito que quem não conheça pode seguir até o perfil dele, que ele é expert, né, em cortes carnes, e ele trouxe essa frase e eu gravei aquilo, isso já faz anos, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, que realmente não existe carne de segunda se o boi é de primeira, né? Então a gente tem essa definição nos mercados de carne moída de segunda, carne moída de primeira, mas na verdade isso é uma coisa que foi feita, criada, né, pelo mercado para ter uma carne com uma qualidade que seria uma qualidade inferior para uma com uma qualidade superior.
Mas se todo o processo de criação, né, repito lá, das boas práticas de manejo, das boas práticas de fabricação, serem realizadas como elas devem ser, né, questão da alimentação do animal, né, a raça, então você vai ter uma carne de qualidade, sempre, né, todos os cortes carnes vão ter qualidade. Então, essa questão da qualidade, ela entra muito nisso, né? Cada um vai ter as suas preferências, mas o mercado, né, precisa avaliar, então, questões dessa carne que ela tenha, então, uma cor adequada, que ela tenha sabores adequados, que ela tenha também a questão de ser um produto apresentável no momento que o consumidor vai lá fazer a sua compra, né? Porque a gente tem o ser humano, né? Ele compra pelos olhos, né? Então a primeira coisa, a gente vai lá e vai olhar aquele pedaço e vai dizer, esse aqui está com uma cara boa, né? Esse produto está em condições ideais. Então eles vão olhar se tem muito líquido na bandeja, se é um produto embalado, né? Como que está a embalagem desse produto. Então isso também vai influenciar bastante, né? No momento da decisão de compra de um corte ou outro, né? Então, passar informações, eu vejo assim que hoje, né, a gente precisa muito trabalhar com informações, ensinar, mostrar para os consumidores, né, o que é o produto, né? O teu frigorífico está vendendo uma carne de excelente qualidade, então você tem que passar essas informações, dizer que aquele animal é criado em pastagem, que tem todo um cuidado com o seu manejo, ou que o animal ele passa por um sistema de confinamento, e mostrar, né, o que isso vai interferir na questão da qualidade, né? Então, com isso você acaba passando credibilidade para os clientes, né, e as vendas das carnes com certeza vão aumentar cada vez mais e você vai estar entregando então produtos com mais qualidade. Então, falando um pouquinho da definição do que seria a qualidade, né, a gente pode falar agora um pouquinho então como que a temperatura ela pode influenciar, então, na qualidade da carne. A temperatura, né, ela vai acontecer, o processo da cadeia do frio, ele vai ter início após o processo de abate dos animais, né? Então, esses animais, após serem abatidos, as carcaças, né, as meias carcaças, elas vão ser colocadas nas câmaras frias, e nesse processo, né, que ela é colocada na câmara fria, a gente tem o início de um processo de maturação. É uma maturação sanitária, uma maturação, né, que é exigida por lei para que aconteça então o processo de rigor mortis, ou seja, para que aconteça a conversão do músculo em carne. Então é durante esse processo de maturação que geralmente a carcaça vai ficar de 12 a 24 horas, dependendo da espécie, né, e ela vai ficar para que ocorra, né, o processo, então, da degradação do glicogênio em ácido lático. De forma bem resumida, né, é isso que vai acontecer. As reservas de glicogênio vão ser consumidas e a gente vai ter a produção, né, de ácido lático. Este ácido lático que vai, né, fazer com que eu tenha o abaixamento do pH. Esse abaixamento do pH ele vai acontecer de forma satisfatória, né, de forma ideal quando eu ter colocado em prática, né, quando vocês colocarem em prática lá no frigorífico as boas práticas de manejo. Caso contrário, a gente vai ter o aparecimento, né, das carnes com defeitos, que seriam as carnes DFD e as carnes PSE. Então, esses defeitos carnos, eles vão alterar completamente a qualidade da carne, né? Então você passa a ter uma carne com características de ser uma carne escura, com um pH alterado no caso da carne DFD, ou ainda, né, uma carne com uma coloração muito clara e com o pH então abaixo do ideal, que seria abaixo de 5,3. Então isso vai interferir sim na escolha, no poder de decisão de compra desse produto. Então, além também de interferir na durabilidade, né, na vida útil dessa carne, porque ela acaba se tornando mais suscetível à proliferação, então, de micro-organismos. Então, quais são os defeitos que a gente pode ter, né, a alteração da qualidade da carne que podemos ter no processo de maturação? Hoje, na indústria, a gente tem um processo que a gente chama, então, de encurtamento pelo frio, né, ou cold shortening.
Esse processo ele vai acontecer, né, quando a gente tem um abaixamento da temperatura do músculo, né, abaixo de quando o pH, né, da carne ele tiver ter uma queda, né, quando o músculo ainda está numa temperatura superior a 15 graus. Então, por isso que não se pode ter, né, aquele resfriamento muito rápido, logo no momento que o animal sai da linha de abate. Então, primeiro, geralmente ele vai então para uma câmara fria com uma temperatura mais amena, para que não ocorra essa queda brusca de temperatura, e com isso a gente vai ter uma espécie de um choque térmico, né? E esse choque térmico vai fazer então com que a gente tenha o encurtamento, né, do sarcômero que é da musculatura dessa carne. Então vai acontecer simplesmente que o músculo lá, a gente tem a ligação actina e miosina, que faz o processo do complexo, né, do rigor mortis, e isso vai fazer com que essa carne ela encolha, né? O próprio nome já está dizendo, o encurtamento pelo frio. Então já teve vários estudos relacionados a isso, quais seriam as temperaturas que causariam um encurtamento maior, né, do produto, e eles chegaram a alguns estudos mostram, né, que se a temperatura então chega a entre 15 e 20 graus, né, a gente não vai ter então esse encurtamento pelo frio, ele não vai ser significativo, então ele não vai alterar depois, né, no processo de maciez dessa carne. Caso contrário, né, se essa temperatura for maior, ele vai ter sim uma alteração que vai ser perceptível, né, do ponto de vista do consumidor na maciez dessa carne. Então, como encurta, né, o tamanho dela, ela acaba tendo uma dureza maior. E isso sim vai implicar nas características de preferência do sabor, né, da qualidade desse produto. E, por consequência, né, na questão econômica. Então, tudo que interfere na qualidade do seu produto vai interferir na questão econômica também. Além do cold shortening, no processo de maturação, né, da carne, a gente pode ter também as perdas por evaporação. Essas perdas por evaporação também elas vão acontecer, né, quando a gente tem uma diferença muito grande entre a carcaça e a câmara fria. Então, é comum ocorrer essas perdas, né? Hoje não existe como ter 0% de perdas, elas acontecem porque é um processo normal, né? Que a carcaça, após o processo de abate, ela tem uma temperatura alta, 38, 39 graus Celsius, e ela vai ir para uma câmara, então, uma câmara fria que vai estar uma temperatura mais baixa. Então, não tem como fazer com que essas perdas sejam 0%, né? Não tem como eliminar essa perda, ela vai acontecer. É uma perda, né, de evaporação, uma perda de peso, né, que vai acontecer em função de uma troca térmica da carcaça, né, da carne, com o meio ambiente em que ela está. Porém, né, essas perdas, elas podem ser diminuídas, né, elas podem ser reduzidas a níveis mais satisfatórios. Então, a partir do momento que a gente consegue controlar, a gente tem 3 fatores, né, que vão interferir na questão da perda por evaporação. Esses fatores, então, seriam a umidade, a temperatura e a velocidade do ar. Então, a partir do momento que a gente tem um controle eficiente dessas 3 variáveis, a gente consegue trabalhar, né, na questão da diminuição das perdas. As perdas aceitáveis, elas giram em torno de 1 a 1,5%. Porém, né, a maioria dos frigoríficos tem perdas muito maiores, de 2%, de 2,5%, e além, né, dessas variáveis que precisam ser avaliadas dentro da câmara fria, no processo de refrigeração, a gente tem outras questões também que podem auxiliar nesse processo, que seria então a gordura de acabamento dos animais, né, que ela vai interferir muito, porque ela vai atuar como uma proteção, né, para que não ocorra essa troca tão excessiva da carcaça com o meio ambiente, de calor, né, essa perda. E então o ideal, né, é que essa gordura de acabamento ela fique em torno de 3 milímetros. Esse é o mínimo que a gordura de acabamento deve ter das carcaças.
Então, com esse mínimo, você já consegue diminuir um pouquinho essas perdas. A velocidade, né? A velocidade da câmara fria, o ideal é que ela esteja, então, de 0 a 5 metros por segundo, a umidade entre 80 e 90, e a temperatura, né? Geralmente, ela vai girar, então, de 0 a 4 graus Celsius. Quando se tem, né, um problema que a ventilação não é adequada, ou que a temperatura não está adequada, está muito alta, a gente pode trabalhar aumentando a umidade do ambiente. Porém, né, tem que se ter um cuidado que se aumenta muito a umidade da câmara fria, né, pode ter consequências também que não sejam tão boas assim. Então, você pode estar trabalhando bem de forma eficiente no controle da perda de peso, porém, você pode estar tendo um problema de contaminação, né, de desenvolvimento de micro-organismos, que também não é o que se deseja. Né? Então, tem que ser avaliada essas 3 características, trabalhado a questão da qualidade do animal, e também a gente tem outras formas, né, que pode ser diminuída essas perdas, que seria a aspersão de água na carcaça, ou ainda, né, revestir essa carcaça com um isofilme, que ela vai então estar protegida e não vai ocorrer essa perda, né, de exudado. Então, a gente tem essas formas que estão em estudos, que já foram realizadas várias pesquisas em função para ver, né, a eficiência desses métodos, e quando se aplicam esses métodos, eles conseguem sim diminuir, né, as perdas de peso. Então, tem que ser avaliado cada frigorífico, né, sua necessidade, para ver se precisa talvez melhorar o processo, né, do resfriamento, o próprio sistema de refrigeração, ter um monitoramento adequado, né, da temperatura, da umidade, para você conseguir avaliar, né, se realmente aquela perda ela está acontecendo em função dessa alta umidade ou da variação de temperatura no produto. Né? Então, também é uma outra característica que vai interferir na qualidade da carne. A questão também é que pode ocorrer ressecamento dessa carcaça. Então, quando você tem uma ventilação, por exemplo, a ventilação do ar dentro da câmara fria for muito alta, vai ocorrer um ressecamento da carcaça. Então, ela vai ficar com uma coloração mais opaca. Ela não vai ter mais aquela coloração que agrada aos olhos, né? Então, já interfere também na qualidade. Então, a partir do momento que você monitora essas variáveis, né, você consegue manter a qualidade. Além dessa maturação sanitária, que ela acontece em todos os frigoríficos, né, a gente tem também a maturação, agora me fugiu aqui o nome, deixa eu ver aqui, a maturação comercial, né? A maturação comercial, ela serve, né, justamente para agregar valor aos produtos. Então, a maturação comercial, ela pode ser úmida ou a seco, né, que é dry age. Então, a maturação úmida, ela vai acontecer com o produto carne, né, a peça carne, ela vai ser embalada, geralmente uma embalagem a vácuo, e ela vai ser mantida, né, em um ambiente com temperatura controlada por alguns dias. Então, ele pode variar, né, esse processo ele pode variar os dias, né, na temperatura controlada, então 0 a 4 graus para manter a qualidade do produto, e geralmente 7, 14 dias, alguns deixam 21 dias, onde vai acontecer ações então de enzimas, de calpaínas, que vão fazer, né, com que esse produto ele tenha uma qualidade, né, um sabor diferenciado. E claro que esse é um processo que custa caro para a indústria, então é um produto que tem um valor agregado. E o processo, então, da maturação a seco, né, ele vai acontecer com essa peça exposta sem a embalagem. Então, também ela é mantida a uma temperatura controlada, né, de 21 dias ou até mais dias, né? E também vai trazer o sabor, né, diferenciado a esse produto em função das enzimas que começam a se desenvolver, né, no produto. Então, é a questão econômica que você consegue agregar valor ao produto e trazer, né, características sensoriais diferenciadas. Outra questão, né, então, que a temperatura vai influenciar na qualidade da carne é em relação à qualidade microbiológica.
Então, a gente sabe, né, que a carne, por ser um produto altamente perecível, ela precisa sim ser mantida na temperatura ideal de conservação. Então, as carcaças, né, as meias carcaças, quando refrigeradas, elas têm que estar a uma temperatura entre 0 e 4 graus Celsius, no máximo 7 graus Celsius, né, para não comprometer o desenvolvimento, a proliferação dos micro-organismos. Então, aqui, micro-organismos, caso alguém não saiba, né, os micro-organismos que possam se desenvolver nos produtos vão ser micro-organismos deteriorantes e os patogênicos, os quais, né, os deteriorantes vão deteriorar, vão trazer características indesejáveis, alterações de cor, de sabor do produto, e os micro-organismos patogênicos vão ter ações, então, de causar doenças, né, ao serem consumidos, vão causar vários sintomas indesejáveis. Exemplos que a gente tem desses micro-organismos, né? Pseudomonas, que vão trazer alteração, né? Que vão deteriorar o produto. A gente tem o Clostridium, tem uma série, né, de micro-organismos que podem estar se desenvolvendo no produto. Então, a partir do momento que se tem as boas práticas de fabricação durante o processo, todo o processo de abate, e que você mantém o produto refrigerado após o abate, você vai manter a qualidade. Porque os micro-organismos, então, não vão conseguir se desenvolver nesse meio, né? Então, eles não vão se desenvolver e você consegue manter a qualidade que tanto deseja desse produto. Outra questão também, né, em relação, além, né, dessa questão dos micro-organismos, essa qualidade, né, ela pode interferir quando se trata do transporte, por exemplo, né, dessa carne ou do produto carne. Se você não ter o controle da temperatura, né, digamos que eu tenho lá um produto congelado, né, menos 18 graus Celsius, e esse produto durante o transporte, ocorre um problema lá no caminhão, estraga o sistema de refrigeração e o produto vai ficar, sei lá, vamos supor que ele fique 6 horas na temperatura maior, né, do que os menos 18. Ele fique a uma temperatura de 4 graus Celsius. Durante essas 6 horas vai ocorrer um descongelamento do produto. Né? A partir desse descongelamento, a gente já vai ter alteração da qualidade. Por quê? Né? Então, esse produto foi congelado de forma ideal lá no frigorífico, foi congelado rápido, que é o ideal para manter a qualidade, né? Onde os cristais de gelo, então, lá no produto vão ser pequenos e eles não vão danificar principalmente a característica sensorial da maciez da carne. Porém, né, durante então, o transporte, ele descongelou. E o motorista, né, o pessoal responsável, não percebeu, né, porque fazem um monitoramento manual e eles não observaram essa diferença na temperatura, né, essa oscilação da temperatura. Então, o produto descongelou durante esse tempo. E daí eles perceberam a falha, eles foram lá, arrumaram e o produto então vai voltar à temperatura que estava antes, ele vai congelar, né, de novo. Então a gente tem um processo de descongelamento e um processo de congelamento. Durante esse processo de descongelamento, o produto ele vai perder líquido, né, vai perder nutrientes, né, vai perder aquela água que a gente vê ali que descongela, né, o exudado, ele vai congelar de novo. Então, a partir do momento que ele congela de novo, se tinha, né, presença de micro-organismos, eles se desenvolveram muito mais, né, eles se proliferaram, eles cresceram nesse tempo, e esses micro-organismos vão estar presentes nessa carne. E ao ser consumida depois, eles então podem ter um sério problema nesse caso. E ainda, né, esse processo daí de recongelar esse produto, ele vai ter alteração já na formação dos cristais de gelo. Então, esses cristais de gelo, eles vão ser irregulares. Então, eles vão extravasar, né, a parede celular da carne e vai danificar toda a estrutura. Então, o que isso vai interferir? Né? Ele vai interferir na qualidade da carne. Então, ela vai perder a maciez, ela vai perder a sua suculência, porque não foi feito um processo correto. Então, não vai ser possível identificar esta falha, né, porque
Geralmente esse monitoramento da temperatura ele não acontece de forma em tempo real, né? E essa falha vai ser vista só depois, ou às vezes o próprio sistema, se o sistema de refrigeração voltou a funcionar, eles nem vão saber que essa falha aconteceu, né? E o produto que era lá um produto top, né, uma alta genética dos animais, né, todo um cuidado, bem embaladinho, ele pode chegar lá para o consumidor na sua casa com as suas características alteradas, né? E isso não é legal, né, para sua marca, para o seu crescimento, porque vai interferir, né? O pessoal vai comprar, vai saber que, não, esse produto eu não compro mais porque ele não atendeu, né, as minhas exigências de qualidade. Ele estava com um aspecto indesejado, ele tinha muito líquido na embalagem, então o pessoal tende a recusar, né, a evitar de comprar de novo. Então, por isso, né, que todo esse processo, né, da indústria de alimentos, né, principalmente, então, a carne, né, que é um produto altamente perecível, a gente precisa estar sempre atento, né, a todos os detalhes, né? Um detalhe, às vezes, por mais que você ache que ele não tenha relevância, não tenha importância, ele vai, sim, interferir, né, na qualidade. Então, lá no fim dessa cadeia produtiva, né, lá na ponta, o consumidor pode notar isso e ele pode vir, então, a recusar a compra desse produto. Então, é importante que a gente leve sempre em consideração que qualquer alteração da temperatura nessas questões que foram colocadas aqui hoje, né, no processo lá de cuidar do abate, o cold shortening, a perda de peso por evaporação, né, ou quebra de peso, também é usado esse termo, a questão microbiológica. Então, esses fatores, né, eles vão sim interferir na qualidade físico-química, na qualidade microbiológica da carne lá no final. Então, a gente precisa sempre fazer o melhor, né? E buscar também tecnologias, buscar alternativas, né? Para que a gente consiga diminuir esses problemas dentro da indústria de alimentos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e podem deixar, né, os comentários, as dúvidas que eu estarei à disposição para responder vocês. E era isso. Curtem a nossa página, né? Caso ainda não curtiram, que a gente vai estar sempre colocando, trazendo novos conteúdos para falar aqui com vocês. Um grande abraço!